O painel, na sequência, terá como título Ações concretas das procuradorias no enfrentamento dos desafios da pós-modernidade. Composta a mesa, também gostaria de convidar agora, qualidade de painelista, Dr. Alexandre Verdovelli, que é formado em Administração e Sistemas de Informação pela PUC do Rio Grande do Sul, com mestrado em Planejamento Estratégico. Hoje faz parte do grupo de estudo da Federal de Santa Catarina em Governo Eletrônico, na Faculdade de Direito. Atua como professor de pós-graduação, consultor e executivo em temas envolvendo tecnologia e justiça. Dr. Alexandre Verdovelli, seja bem-vindo. Doutor Alexandre, tenho que fazer aqui um registro, que o doutor Alexandre vem aqui em substituição do doutor Edmilson Lobo Maia Filho, da Bahia, que lamentavelmente não pôde estar conosco como antes havia sido confirmado. Também estará nesse painel o doutor Diego Leão da Fonseca, que é procurador municipal de Penedo, Alagoas. Vamos receber o colega com muito carinho. Passo, então, a palavra aos colegas da mesa. Estejam à vontade. Alexandre, o doutor Vitor, quem primeiro? Quem? Vamos direto para a palestra? Então, esteja à vontade. Só temos que... Bom, então, primeiramente, boa tarde aos senhores e senhoras procuradores, muito boa tarde, doutor Vitor, ao nosso condutor aqui da mesa, ao nosso doutor aqui do lado. Com muita satisfação que, mais uma vez, estamos apoiando o Fórum da Região Sudeste, realizado aqui em Vitória. É sempre muito gratificante ser convidado para participar. A gente vê que realmente a cada ano isso toma uma proporção maior e melhor. Mas sem mais delongas, eu vou ser breve aqui nos meus comentários. Eu estou, como o nosso orador falou, representando o doutor Edmilson e representando por um bom motivo. Vou passar o vídeo que eu pedi para ele enviar para vocês, para vocês entenderem melhor o que se sucede. Deixa eu só ligar o aparelhinho aqui. O som está muito baixo, mas eu vou traduzir para vocês. Eu pedi a ele que gravasse um vídeo explicando o motivo pelo qual ele não pôde comparecer. O fato é que a esposa dele está para ganhar o segundo herdeiro e ele está presente lá junto com a esposa em Salvador para que possa acompanhar. Não, tranquilo, tranquilo. Então, a mensagem dele é que realmente ele gostaria muito de estar aqui, que ele vai encontrar a todos no... Pode dar um page up, page down. Eu acho que não precisa não, pode ficar tranquilo, não se preocupe não. Olá, colegas do Congresso Regional de Procuradores. Por um motivo muito nobre, que é o nascimento do meu filho, eu não pude comparecer ao evento. Em meu lugar, Verdovelli vai fazer a apresentação e eu espero que os dados de Santo Antônio possam ajudar cada vez mais a Procuradoria dos colegas a evoluir. Desejo muito sucesso a todos e espero encontrar vocês no evento nacional, no próximo evento nacional. Grande abraço aí, muito sucesso, até mais. Então eu recebi esse desafio, vou rapidamente aqui passar as informações que o doutor Edmilson passou a respeito da Procuradoria de Santo Antônio de Jesus. A Procuradoria que fica, se você permite, eu vou ali para frente rapidinho para não atrapalhar muito aqui também.
Uma procuradoria que teve aí em um ano um acréscimo na sua arrecadação de praticamente mais de 82%, né? E é isso que ele queria apresentar para vocês, compartilhar vocês, justamente nesse espírito que eu acredito que é o espírito principal desse fórum e da NPM, de compartilhar experiências, compartilhar cases, informações, para que todos possam levar essas experiências para suas procuradorias e aplicá-las da melhor maneira possível dentro dos seus municípios e das pessoas que lá atuam. Bom, antes de iniciar a apresentação do Dr. Edmilson, também gostaria de compartilhar aqui um fórum, um blog de debate das procuradorias. Hoje, diversos procuradores já têm publicado e enviado. O consumo dessas informações são gratuitas. É um portal onde os procuradores municipais enviam informações, peças. O próprio doutor Eduardo, também que faz parte da NPM, envia muitos documentos para lá para compartilhar com as demais procuradorias, para que vocês possam, entrando nesse fórum, nesse blog, ler matérias, informações a respeito especificamente de procuradorias municipais e, a partir desse conhecimento, utilizar também no dia a dia, né? Então, aqui um exemplo de honorários, que foi um fórum que a gente teve também em Florianópolis, da NPM, no ano passado, e surgiram diversos artigos e matérias. É gratuito, qualquer um pode entrar lá, publicar ou baixar informações desse fórum de procuradorias municipais. Bom, hoje de manhã a doutora Cíntia, da Procuradoria de Curitiba, fez uma apresentação muito legal, e eu acho que, eu até conversei com ela, acho que cola muito com a apresentação do doutor Edmilson, né, e cola muito também com o assunto principal, o foco do segundo fórum aqui de Vitória, que é a pós-modernidade, né. Então ela falou muito sobre tecnologia, sobre indicadores da ONU, voltados para município e procuradorias. Pronto. Então ela falou muito sobre indicadores da ONU, como que funciona no Brasil e no mundo, e a gente sabe que existe aí realmente uma situação muito diferente em cada local, voltado para as questões dos municípios, das procuradorias, não só em termos mundiais, mas também em termos de Brasil, né? Eu falo isso porque realmente eu tenho a oportunidade de visitar frequentemente diversos municípios e estados no Brasil, e a gente percebe uma diferença muito grande entre municípios e estados com relação à sua atuação e o que acontece com relação às procuradorias e ao cidadão. Então, um exemplo disso o Canadá, né? Eu sei que é uma realidade totalmente diferente do Brasil e por isso a gente tem que respeitar essas diferenças, mas lá 90% dos contribuintes eles pagam seus débitos em dia. E os outros 10%, boa parte deles ainda fazem uma espécie de negociação junto ao governo para pagamento de seus débitos. Já no Brasil, eu me recordo, em 2011, eu tive uma reunião lá com a AMA, que é a Associação dos Municípios Alagoanos. Maior parte dos municípios lá de Alagoas tem dificuldade em fazer a cobrança do tributo básico, que é o IPTU. Então, isso só para exemplificar a diferença que a gente tem em termos de experiências que ocorrem no mundo. Às vezes a gente quer trazer alguma coisa aqui para dentro do Brasil, dos nossos municípios, a gente vê a dificuldade que é, em função das nossas condições financeiras, condições sociais, mas não só do resto do mundo trazer para o Brasil as experiências, mas mesmo dentro do Brasil, né? A gente tem um IDH muito diferente, um índice de desenvolvimento humano dentro do Brasil muito diferente, realidades muito distintas, às vezes mesmo dentro de um estado, né? Você tem uma realidade, por exemplo, dentro de Maceió, capital de Alagoas, e você vai para o interior, é uma realidade totalmente diferente. Depois acho que o doutor vai poder me ajudar nessa explanação, né, doutor? Mas, enfim, né, falando sobre a Procuradoria de Santo Antônio de Jesus, por isso PGM-SAG lá, é uma procuradoria que, quando eu fui visitar pela primeira vez, até achei interessante. Ela fica dentro de um shopping, dentro da cidade. Nunca tinha visto uma procuradoria dentro de um shopping, mas é porque as salas lá realmente eram mais acessíveis para a população, com um valor baixo, né? A procuradoria fica significativamente perto de Salvador e de Feira de Santana. Para quem não conhece, Santo Antônio de Jesus também é considerado a capital do recôncavo baiano, tem uma cultura muito forte.
e também é uma prefeitura que é referência na Bahia em termos de ações municipais. Essa é toda a equipe, então, que atua hoje na Procuradoria de Santo Antônio de Jesus. Ela foi formada em 2010, a Procuradoria, quando foram chamados os primeiros procuradores que passaram no concurso, e mais alguns assistentes auxiliares. À esquerda, lá, o doutor Edmilson, e no centro, o procurador-geral. Logo que eles chegaram, eles tiveram algumas questões para serem resolvidas, afinal não existia a Procuradoria Municipal, principalmente a relação com a dívida ativa, né? Então, a primeira situação que ocorreu foi a separação das atividades, até que ponto a Procuradoria atuaria, o que ficaria de responsabilidade da Secretaria da Fazenda. Então, esse foi o primeiro embate, digamos assim, entre Procuradoria e Secretaria da Fazenda. Algo que eu percebo também fazendo essas viagens e visitas, que ocorrem em diversos municípios, e que não é salutar, né? Infelizmente, demora muito, às vezes, até ser resolvido essas situações, acaba afetando a arrecadação do município, a transparência e a celeridade em tudo aquilo que a prefeitura deveria dar com mais celeridade, mais transparência. Então, eles começaram a atuar principalmente na parte de execução fiscal, com analisar tudo aquilo que estava pendente, né? Então, eles pegaram um monte de créditos podres, créditos antigos, estabeleceram um valor mínimo para ajuizamento, fizeram algumas ações extrajudiciais, e com isso eles conseguiram rapidamente ter uma arrecadação um pouco maior no primeiro ano, mas isso foi só mesmo pegar um legado que eles tinham de dívida ativa, conseguir trabalhar aqueles valores para deixar dali para frente pronto para que seja realmente, para que fosse feito um trabalho de forma mais organizada, mais estruturada. Aí, no segundo momento, eles precisavam realmente trabalhar todo esse bolo da dívida ativa, né, tudo aquilo que sobrou, que realmente era passível de cobrança judicial, extrajudicial, junto à Procuradoria, e eles precisavam achar meios para trabalhar esses créditos de forma agrupada, até porque diversos créditos de forma isolada, de um único devedor, não atingiam o valor mínimo de ajuizamento. Estabelecer um valor mínimo foi feito já logo no começo, e a limpeza da dívida eu já falei. Então, foram feitas diversas ações para procurar estruturar e preparar a Procuradoria. Outra situação que eles se debateram logo no começo é: vamos ou não vamos ajuizar, né? Então, eu também tenho observado isso em diversos municípios, a questão cada vez mais forte de trabalhar o extrajudicial dentro da questão da dívida ativa, tornando a cobrança mais simples, mais rápida e mais barata também para os municípios, né? Um custo bem menor você conseguir trabalhar isso. Só que isso bate de frente aí com algumas leis municipais, com a questão dos honorários advocatícios. Então, isso eu vejo que está sendo trabalhado também em diversos municípios, em diversas procuradorias, inclusive no fórum que nós tivemos no ano passado lá em Florianópolis, foi o fórum todo em cima dessa discussão dos honorários advocatícios, envolvendo a questão do extrajudicial e judicial, e já existem diversas leis municipais aí que abrangem as duas áreas. Surgiu, então, por volta de 2011 e 2012, a exigência do peticionamento eletrônico lá em Santo Antônio de Jesus. E aí surgiu um novo desafio, então, para a Procuradoria: como trabalhar aquele volume gigantesco de processos que eles tinham com aquele corpo de procuradores, aquela equipe que vocês viram anteriormente, tendo que entrar um por um nos processos, na página do Tribunal de Justiça, elaborar a peça, assinar a peça, fazer a juntada, fazer o upload lá na página do tribunal, cadastrar todo o processo. Então, realmente, o desafio era grande e eles tinham que vencer no espaço de tempo que eles tinham. O que foi que o doutor Edmilson e sua equipe fez? Procurou uma ferramenta que pudesse apoiar ele, ajudar ele dentro deste desafio de peticionar inúmeros processos e fazer a gestão desses processos. Com a chegada da exigência do peticionamento eletrônico, não só a dificuldade de fazer as iniciais surgiram, mas o próprio judicial começou a dar um andamento muito mais rápido, muito mais célere aos processos que antes ficavam todos parados, aguardando um tempo
muito grande, até que fossem extintos, por fim, né? E agora não, agora a realidade tinha mudado bastante lá na Bahia, realmente o volume de processos que tinha que ser ajuizado era grande, mas não só isso. Depois o próprio juiz lá do foro pegava e devolvia 100, 200, 300 processos por semana para que fosse feita emendas iniciais e outros atos por parte da Procuradoria, e eles tinham que responder dentro do prazo hábil. Então, essas são as digamos assim, consequências da adoção do processo eletrônico, né? A gente fala aqui de processo eletrônico, mas processo eletrônico já é um capítulo anterior. Hoje em dia, eu vou mostrar mais adiante, a gente está chegando num novo momento aí, em termos de processo judicial, em termos de tecnologia, que já supera o processo eletrônico, a gente está chamando de era digital aí dos processos. Outra questão que o Dr. Edmilson e sua equipe se questionavam era qual é o valor investido em um procurador para que ele tenha que ficar entrando na página do tribunal, fazendo upload de documentos, fazendo cadastros, ao invés de ter que ficar elaborando peças e pensando a questão jurídica do município, ao invés de fazer questões operacionais, né? Então, como trabalhar essa questão que envolve o investimento que o município faz hoje, os municípios fazem hoje nos procuradores, que é um investimento, de certo ponto, até razoável, com um retorno, obviamente, muito bom, né, se a gente comparar os números que as procuradorias hoje têm conseguido trazer de volta para os municípios, mas, de fato, não é para se fazer um trabalho operacional, e sim um trabalho intelectual. Afinal, vocês não estudam em 5, 10 anos fazendo pós-graduações, graduações em Direito, estudando para concursos para ter que fazer burocracia, e sim para que vocês possam trabalhar em cima de peças e defender o Estado e defender o governo. Então, ele buscou uma ferramenta para aumentar a arrecadação e para fazer toda essa gestão da questão da execução fiscal. Não só da execução fiscal, mas de todo o contencioso também, que também ocupa um volume muito grande hoje da Procuradoria Municipal. Aí, casando com o que a doutora Cíntia, da Procuradoria de Curitiba, falou hoje de manhã, você não consegue fazer gestão, você não consegue ter gestão se você não enxerga todos os dados, todas as informações que você tem que trabalhar. Então, hoje de manhã, a doutora Cíntia falou muito de Big Data, o Big Data da Procuradoria, do município, né? Só hoje em dia isso é possível porque diminuíram os custos para que você tenha um armazenamento maior de dados na nuvem, para que você possa processar esses dados e transformá-los em informação. Então, há cerca de uma década, não era possível a gente trabalhar com Big Data. Era muito caro, realmente, trabalhar com um volume muito grande de dados e ter acesso rápido a esses dados. Hoje, o valor do armazenamento de dados diminuiu muito, diminuiu infinitamente, e o acesso a esses dados na nuvem facilitou para que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, possa ter acesso a essas informações. Então, hoje, o doutor Edmilson trabalha dessa forma. Ele gerencia sua procuradoria, ele, o procurador-geral e demais procuradores, sabendo exatamente o que está acontecendo dentro da procuradoria, em tempo real, sem ter que tomar decisões baseadas em achismo. Uma coisa que eu percebo bastante visitando municípios e estados, né, tive recentemente também nas PGEs aí do Rio Grande do Norte e outras PGEs, eu sempre faço a mesma pergunta para os procuradores, né? Você sabe quantos processos hoje estão em andamento na sua procuradoria? Eu diria que 80% das pessoas, dos procuradores que eu converso, dizem que sim e respondem um determinado número de processos. A próxima pergunta que eu faço é, vocês sabem quanto em valor representa esses processos que hoje estão em andamento? Aí já cai para uns 30% mais ou menos dos procuradores que sabem quantos daqueles processos de execução fiscal que estão em andamento hoje representam, qual é o montante deles para o município. Aí eu faço a terceira pergunta. Quanto que dos processos que estão ajuizados ou estão em andamento você consegue trazer de arrecadação
para dentro do município, quanto que você consegue recuperar desses processos para o seu município, para a sua prefeitura, né, dentro, mais uma vez, daquela linha do que a doutora Cíntia falou, de que execução fiscal não é uma punição, é para que a gente traga a igualdade, né, entre aqueles que realmente pagam os seus impostos em dia e aqueles que deixam de pagar e recebem os mesmos benefícios dos municípios, né? Todo mundo recebe água, luzes, calçamento, lixo, mas boa parte não paga os seus tributos e outra parte paga, então a parte que paga acaba sendo pagando por aqueles que são os devedores, né? Então, essas perguntas que eu façam vocês também nos seus municípios, nas suas procuradorias, né? Vocês sabem quantos processos estão em andamento, qual é o valor desses processos e quanto que a procuradoria consegue trazer para o município por ano. Talvez, de todas as procuradorias que eu já visitei, que são mais de 400, 2 ou 3% delas sabiam mais ou menos quanto que trazia por ano de arrecadação. O resto, realmente, por falta de condições, eu digo, uma ferramenta que lhe permitisse isso, conseguia trazer essas informações. Muitas vezes esses dados estão em poder da Secretaria da Fazenda, de Finanças e da Dívida Ativa, né? E aí você tem que pedir um relatório, daí aquele relatório demora um mês até vir, e vem com uma informação que você não quer. Então, aqui a gente está falando de uma ferramenta que simplesmente traz os dados de quantos processos você está em andamento, quantos você ajuizou, quantos são de execução fiscal, quantos são de saúde, quantos são da área trabalhista. Aqui você pode clicar no processo e dar uma olhada, ver qual é que é o conteúdo desse processo, quais são as peças, quantas peças foram ajuizadas, né, quanto que você está arrecadando, quanto que você ajuizou, quantos processos estão com cada um dos procuradores naquele momento, qual é o valor que cada um dos procuradores está conseguindo trazer de volta para o município desses processos de execução, ou por parte do contencioso, qual é a taxa de sucesso dos procuradores que hoje trabalham nos processos contenciosos contra o município, conseguem ter de sucesso ou não. Enfim, a Procuradoria hoje de Santo Antônio de Jesus, como eu falei anteriormente, consegue fazer a gestão da sua Procuradoria por meio desses painéis que foram criados em cima de um sistema próprio para a Procuradoria Municipal. Ok? Você consegue identificar, inclusive, onde estão os domicílios das pessoas que têm dívidas hoje com o município. Muita gente que tem dívida no município, por exemplo, de Santo Antônio de Jesus, não mora lá, mora em outra localidade. Então, você consegue verificar via geolocalização onde as pessoas se encontram, né, para ter uma ideia de distribuição. Enfim. Bom, então, rapidamente, como eu falei, eu vou passar aqui até para poder tentar chegar mais perto agora do cronograma do dia, né, doutora? Algumas coisas que o pessoal lá de Santo Antônio de Jesus costuma utilizar no seu dia a dia para trabalhar os processos. Esse aqui é um dos painéis. Então, os procuradores eles têm uma série de cartões aqui, uma série de informações que eles recebem automaticamente no sistema, mostrando alguns dados do processo e o próprio sistema sugerindo já o que tem que ser feito de forma agrupada, dizendo, olha, esses aqui são necessários que você faça a emenda inicial, esses outros processos aqui você tem que entrar com embargo, esses aqui estão sujeitos a pedir a suspensão. Então, as ferramentas, hoje em dia, eu vou mostrar mais adiante, elas evoluíram de um momento em que elas eram simplesmente cadastros, para você fazer o acompanhamento das informações, para ferramentas que possuem inteligência artificial e questões que envolvem o que a gente chama de analytics, big data. Ela demonstra para você o que está acontecendo. Então, aqui o procurador, ele próprio vai colocando tarjas, criando tarjas da forma como ele gosta de organizar o dia a dia do seu trabalho. Essas tarjas, o próprio sistema entende o que elas significam e, quando surgem processos similares, a parte de inteligência artificial do sistema identifica que aquele processo tem uma similaridade com outro processo que já foi trabalhado por aquele procurador e, automaticamente, ele inclui a tarja lá no processo para que possa ser trabalhado da mesma forma, ou sugerido pelo sistema que seja trabalhado da mesma forma que outro processo por aquele procurador. Então, isso vale tanto para o ajuizamento em lote, onde você pode
pegar centenas de processos, o próprio sistema já gera as petições iniciais, com base nas petições iniciais do procurador, por exemplo, serve para recebimento de petições, de intimações e distribuição automática. Não vou cansá-los aqui com o sistema, vou só citando exemplos de diversos cases e de tecnologias e ferramentas que vocês podem utilizar para facilitar o dia a dia de vocês nas procuradorias, deixando mais tempo para o trabalho intelectual e menos para o trabalho operacional. Certo? Um fluxo de trabalho que organiza já nas pastas todos os processos de acordo com as características da situação no momento que está o processo. Enfim, é um sistema que, hoje, uma ferramenta que dá toda essa abrangência da Procuradoria para fazer a gestão, e quem tiver depois, quiser trocar umas ideias, conversar um pouco, mas no final aí a gente pode conversar lá no lado de fora, lá para fazer mais algumas demonstrações para vocês. Voltando à questão aqui da Procuradoria de Santo Antônio de Jesus, então aqui era a situação que vocês podem acompanhar, eu sei que os números estão meio pequenos aqui, mas se vocês olharem aqui com atenção, em 2004 foram ajuizados só 2 processos, 2008 1 processo, 2009 7 processos, né? Então, quando foi formada em 2010, a Procuradoria já começou a aumentar a quantidade de processos que a Procuradoria trabalhava, chegando lá em 2017, quando foi implantada uma ferramenta para apoiar eles, ajuizamento de mais de 4.000 processos com um valor de 8,5 milhões. Certo? Então, isso foi o que gerou toda essa questão que envolve um tripé, que é uma ferramenta que apoia o trabalho do procurador, uma gestão técnica e profissional por procuradores mesmo, não pela Secretaria de Fazenda, nem pela Secretaria de Finanças. E a questão da forma de trabalho, como eles se organizaram, foi o que gerou todo esse aumento de arrecadação junto ao município, né? Outra coisa também que a gente pode perceber aqui nos números, eu sei que eles são pequenininhos, mas eu falo para vocês. A quantidade de dívidas que foram ajuizadas, ela é praticamente o dobro daquela que tem número de processos, né? Então, a ferramenta propiciou, inclusive, que para aquelas dívidas que não atingiam o valor mínimo de ajuizamento, ela agrupou as dívidas, somou as dívidas para que atingisse o valor mínimo e o procurador pudesse ajuizar, certo? Fazendo com que não ficassem dívidas perdidas aí, no tempo, certo? Então, houve um aumento aí de mais de 83% na arrecadação de um ano para o outro, somente com a parte de execução fiscal, tirando a dívida ativa como um todo. Para um município como Santo Antônio de Jesus, um aumento aí de mais de 500 mil de um ano para o outro foi bastante significativo. Obviamente, isso trouxe uma repercussão política e também um reconhecimento por parte do prefeito, na época que entendeu a grandiosidade e a necessidade do trabalho da Procuradoria junto ao município, não simplesmente defendendo, mas também ajudando a trazer a arrecadação para um município que realmente, cada vez mais nessas crises que nós estamos passando aqui no Brasil, precisam de uma arrecadação com uma gestão mais competente, mais séria e mais eficiente, como disse hoje de manhã a doutora Cíntia, né? Mais alguns números aqui, em termos de processo, né? Hoje são mais de 15 milhões, já soma dos valores ajuizados, e cada vez mais aumenta, porque você acaba mudando a cultura da população, a população que estava acostumada sem ter a necessidade de fazer o pagamento das suas dívidas, dos seus impostos, das suas taxas do município, não ocorria nada. Agora a cultura acaba mudando, eu sei que cultura é algo que demora às vezes 1, 2, 3, 4, ou até mais tempo, mais 5 anos para fazer uma mudança cultural, mas quando mexe no bolso de algumas pessoas, essa cultura acontece mais rapidamente. E se essa cultura não é mudada, ela não é alterada, ela continua gerando todos os malefícios que são da falta de gestão, da falta de arrecadação dentro dos municípios, né? Então, eu citei lá no começo aquela dicotomia que existe entre municípios de diversos estados. Tem estados que hoje praticamente não tem nenhuma arrecadação interna por IPTU e outras taxas. Eles acabam recebendo recursos do governo federal e vivendo quase que exclusivamente desses recursos. E em determinados momentos, quando o governo federal passa por crises grandes, como nós estamos passando ainda, esses recursos são cada vez menores
e são distribuídos de forma menor para esses municípios que acabam amargando cada vez mais a crise, diferente daqueles municípios que têm, sim, uma gestão dos seus tributos e arrecadação maior. Por isso a importância, mais uma vez, de a gente fazer essa gestão de forma competente, né? Então, eu falei que a gente trabalhava muito mais a questão do processo eletrônico há alguns anos. Hoje, a gente está trabalhando mais questões envolvendo inteligência artificiais, robôs. Esse UX aqui que tem do lado, a experiência do usuário, é você trazer ferramentas que sejam adequadas realmente à utilização do que vocês fazem no dia a dia. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito mais com celular, com notebook, estamos sempre na internet. Então, nós temos que trazer essa experiência das procuradorias para dentro das ferramentas que os procuradores necessitam, e não criar ferramentas totalmente adversas às condições e às necessidades de vocês. Não faz sentido nenhum trazer uma ferramenta que não seja aderente ou da forma de trabalho que vocês estão acostumados. Então, por isso, essa questão de experiência do usuário hoje está muito forte, muito presente nas ferramentas. A gente vê isso no dia a dia, né, no celular que a gente utiliza, nos aplicativos. A questão da integração é fundamental também, principalmente no âmbito das procuradorias municipais. Sistema hoje sem integração com o Tribunal de Justiça para fazer ajuizamento em lote, receber intimações, distribuição automática, vai servir de muito pouco para vocês. Ele vai ser muito mais oneroso para o dia a dia de vocês, porque vocês vão ter que, às vezes, fazer duplamente o trabalho de vocês, ao invés de ajudá-los, que é a ideia justamente da automação, né? O sistema tem que ajudá-los, tem que dar automação. Ele tem que ler, como nós já fazemos em alguns tribunais e ministérios públicos, ele tem que ler uma peça, um despacho de um juiz, identificar o que o juiz pediu para vocês e, a partir dessa identificação, por meio de inteligência artificial, já sugerir qual é o ato, qual é a ação que vocês devem fazer na sequência, controlando o prazo para vocês. Isso é a ideia que a gente entende de um sistema que realmente vai ajudar o dia a dia do procurador. E não um sistema onde você tem que entrar lá e cadastrar tudo e ter um trabalho danado, ou ter que contratar 2 ou 3 assistentes para ajudar você no dia a dia. Nós fazemos isso em diversos municípios, ministérios públicos, tribunais, há muitos anos, já faz mais de 20 anos que a gente trabalha com justiça. E aí queria trazer até alguma informação interessante para vocês, não sei se vocês sabem ou não, mas o Brasil... apesar dos diversos problemas e das diferenças todas que nós temos aqui dentro, ele é um país que, em determinados aspectos, ele tem algumas coisas muito bem desenvolvidas. Um deles é o sistema bancário, que se desenvolveu muito bem, o nosso sistema bancário, por conta das crises, das inflações que nós tivemos aí na década de 80 e 90. E a outra é a questão da justiça, por incrível que pareça, né? A litigiosidade aqui no Brasil é muito grande, se comparada com outros países, e por conta disso a gente teve que desenvolver diversos sistemas que apoiassem o trabalho da justiça nas suas diversas esferas, municipais, estaduais e federais. Então, hoje o Brasil está começando a exportar tecnologia para outras justiças, né? Eu falo isso porque eu tenho visitado também justiças de outros países, México, Argentina, Colômbia. Colômbia, como a doutora citou hoje pela manhã, está prestes a adotar sistemas que nós desenvolvemos hoje aqui no Brasil, justamente para trazer levar essa questão do processo digital, da automação, da inteligência artificial para outros países, né? Então, apesar de a gente só praticamente ouvir notícias ruins, eu acho que a gente tem algumas notícias boas também, né? Se Deus quiser, a gente vai estar levando aí vamos levar essas tecnologias e levar o nome do Brasil aí para outros países aqui da América Latina, que tem um modelo de justiça muito similar ao do Brasil, e inclusive na África, Angola, Moçambique. Esse case que eu mostrei para vocês, que o Dr. Edmilson pediu para que eu mostrasse a vocês, ele não é um case exclusivo da Procuradoria de Santo Antônio de Jesus, ele se repete em diversas outras procuradorias que adotam todo aquele tripé que nós falamos anteriormente: tecnologia, uma ferramenta de apoio, a questão do trabalho competente do procurador e a organização de trabalho, né, o que a gente chama de o procedimento dentro da procuradoria. Esse tripé faz uma diferença muito grande. E a gente percebeu isso e levantou números em diversas procuradorias. Então, além de Santo Antônio de Jesus, o Dr. Damil, lá da Procuradoria de Itu, em São Paulo, também fez todo esse trabalho, teve um aumento de arrecadação gigantesco, mais uma vez foi reconhecido também no seu município pelo seu gestor municipal,
recebendo investimentos para a Procuradoria. Inclusive, ele estava concorrendo ao Prêmio Inovare por um projeto dele que era para conciliação municipal, que aí é um outro projeto à parte que eu prefiro que ele mesmo apresente, né? Mas, enfim, a gente viu isso repetido em Itu, nós vimos isso em Santos, que aumentou a sua arrecadação exponencialmente, resolvendo diversos problemas que eles tinham de processos judiciais, ajuizando em 5 dias algo que eles demoravam 6 meses, às vezes, para poder ajuizar, porque necessitava envolver diversos procuradores, entrar na página do Tribunal de Justiça. Enfim, o trabalho era bem pesado, e hoje um único procurador consegue fazer o ajuizamento de mais de 15 mil ações em um único dia. Manaus, nós tivemos em um dos fóruns, um congresso, na realidade, da NPM, se eu não me engano, há uns 4 ou 5 anos atrás, lá em Florianópolis, a apresentação do case deles, que também fez um trabalho não só com relação à execução fiscal, mas diversas outras áreas da prefeitura, e conseguiu aumentar exponencialmente a sua arrecadação. Barueri, o nosso amigo Dr. Stefan, né, que também já palestrou no Congresso Nacional lá em Brasília, da NPM, a gente percebe que o caminho é muito parecido, muito similar, né? Tem procuradorias que os procuradores ainda sofrem, ainda estão, vamos dizer assim, na época da pedra, né, tendo que quebrar pedra, literalmente, para conseguir fazer o trabalho do seu dia a dia, porque não conseguiram as condições necessárias para realizar o seu trabalho. E aqueles que conseguiram, boa parte deles trilharam o mesmo caminho, né? No caso de Santo Antônio de Jesus e Barueri, eu vejo muita similaridade. Eu vejo que, em determinado momento, houve uma discussão com a Secretaria da Fazenda, em determinado momento, houve uma dificuldade com a gestão municipal para mostrar a necessidade, a forma com que eles têm que trabalhar. Barueri foi da mesma forma. Na época, os procuradores tiveram que entrar com uma representação no Ministério Público para poder receber a dívida ativa e poder fazer a execução da sua dívida ativa, e agora já estão no outro nível, já estão trabalhando de forma muito mais harmônica com a dívida ativa, com a gestão municipal, mas existe o caminho difícil e o caminho fácil, e às vezes a gente não consegue trilhar esse caminho fácil, né, de a administração entender o trabalho da Procuradoria, e aí se parte para o caminho difícil em alguns casos, né, mas todos eles acabam chegando no mesmo local. Bom, então, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês aí do Dr. Edmilson. Ele realmente sente muito de não poder estar aqui, mas o motivo dele não estar aqui também é muito importante, né, o nascimento do seu herdeiro. Ali estão os dados dele, se alguém quiser, depois eu posso passar o contato dele, e-mail, WhatsApp e os meus contatos, e quem quiser procurar ali depois no final, a gente pode conversar mais a respeito. Muito obrigado mais uma vez aí ao Dr. Tiago e à doutora Patrícia, que realmente estão fazendo um excelente trabalho nesse segundo fórum. No primeiro fórum também já foi muito legal, aos demais membros da mesa, e muito obrigado a vocês aí pela paciência. Um abraço. Eu só queria agradecer a presença do Alexandre, que brilhantemente aí substituiu o Edmilson. A apresentação dele é sempre bem legal, porque ela é uma apresentação bem objetiva e bem técnica, e demonstra que esse choque de gestão passa por diversos fatores, né? Não só a implementação do sistema eletrônico, que é imprescindível hoje em dia. Hoje a gente não consegue mais, na maioria dos municípios, ajuizar execuções fiscais sem implementação de sistema eletrônico de forma correta e da forma eficaz, e mais também essa reestruturação interna, né? Os procuradores têm que fazer esse choque de gestão. Então, eu só queria agradecer o Alexandre, mais uma vez, não só pela sua palestra, pelas suas palavras, mas também pelo apoio ao fórum. Esse é o segundo fórum regional que é apoiado pela Softplan, que também apoia amplamente aí nossos fóruns nacionais.